Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a nova tabela de classificação já vou colocar na tela para apresentar para vocês, compartilhamento de tela. Vamos colocar aqui a classificação do Brasileirão, que tem o Palmeiras líder. Cara, a rodada foi boa para o Palmeiras, hein? O Flamengo perdeu para o Cruzeiro e o Palmeiras venceu o Vasco da Gama, jogo que parecia mais complicado do que seria esse domingo. Palmeiras e Vasco empatavam em 0-0 no primeiro tempo, aí numa sequência de 10 minutos, o Palmeiras abriu 3-0. Ainda chegou a fazer o 4-0 no finalzinho, o Corinthians diminuiu. Concorda que Galo versus Cruzeiro é a final antecipada da Copa do Brasil? Não, Guetta. Palmeiras do outro lado é chatíssimo, cara. Palmeiras do outro lado, para mim, é favorito contra o Santos, é favorito no confronto entre Vasco e Vitória, tá? Eu acho que o vencedor desse confronto é o maior candidato a enfrentar o Palmeiras na final. Só para vocês saberem, a OTB Esportes representa o Kaique e também o Arthur, lateral esquerdo do Palmeiras, que recebeu nos últimos dias uma oferta da Fiorentina de 13 milhões de euros. Mas o Palmeiras declarou que não tem a intenção de negociar o atleta, até porque o GFT só volta no só volta para a próxima temporada, né? Então a avaliação interna de que seria um enorme prejuízo perder o Arthur nesse momento. Como o Palmeiras deve fechar a venda do Alan, tudo caminha para isso, diferença pequena de 3 milhões de euros, o Palmeiras, na teoria, alcança ou garante um fluxo de caixa um pouco mais tranquilo, que não lhe obrigará a vender de forma desesperada nenhum jogador. O goleiro da Portuguesa que está sendo contratado pelo Palmeiras. Café com saúde para ser reserva do Carlos Miguel, acho ok. Já viveu melhores momentos, esse ano tem uma temporada normal. Um cara muito bom de grupo, um cara trabalhador, um cara esforçado, mas falhou muito feio num jogo decisivo para a Portuguesa contra o Paysandu. Tem até um bastidor curioso, só para quem está chegando agora, o Palmeiras vendeu o Kaique nesse final de semana para o Sporting de Portugal e está contratando o Bertinato da Lusa por empréstimo até o fim da temporada, tá? O Palmeiras e a Portuguesa ainda estavam acertando ajustes para caso o Palmeiras queira comprar, quanto precisará gastar. O Bertinato é bom goleiro, é regular, é seguro, mas ele falhou num jogo muito grande, muito importante. Português e Paysandu jogavam na Copa do Brasil, era a quarta fase, ou terceira fase, enfim. E a Portuguesa chegou a abrir 2-0, tomou 2-1, tomou 2-2, dois gols muito irregulares. E aí o terceiro gol do Paysandu sai num chute de fora da área, relativamente fácil, era só espalmar para cima. Ele acaba. Primeiro ele pensou em encaixar, depois ele mudou de ideia, foi tentar espalmar para dentro do gol. E foi essa falha que o impediu de se mudar para o Corinthians. Estava tudo certo. Entre Portuguesa e Corinthians, ele seria emprestado para o Timão, tá? Procede realmente que com a saída do Alan no Palmeiras, o plano A é o Henrique. Deve estar perguntando sobre o Luiz Henrique, né? O Jonatas, ninguém no Palmeiras crava sobre isso. Essa é uma especulação. O que a gente sabe é que o Luiz Henrique está louco para sair do Zenit. Ele não gostou do desfecho das tratativas com o Flamengo. Ele queria muito ter saído do Zenit. A adaptação não foi legal, ele não está feliz lá na Rússia, enfim. A negociação entre Alan, Palmeiras e Manchester City vive um dilema. O Alan já se acertou com o Manchester City, o Palmeiras está exigindo 40 milhões de euros. O City chegou a 37 milhões de euros. Cara, quem acaba de vender um jogador por 100 milhões de euros, o Savinho, certamente 3 milhões de euros não parece ser um problema para o City, né? A menos que o City tenha outro nome em mente, a tendência é que o City melhore essa proposta para 40 milhões de euros e o Alan seja vendido. Eu, na condição da Leila Pereira, adoraria fazer essa troca. Perco o Alan por 40 milhões de euros e tento trazer o Luiz Henrique por 35, 36, alguma coisa assim. Eu acho o Luiz Henrique mais jogador do que o Alan, tá? Embora 3 anos mais velho. E aí, só para completar sobre o Palmeiras vendeu o Kaique, goleiro, para o Sporting nesse fim de semana. O time português vai pagar 4 milhões de euros à vista para fechar com o jogador. E o Palmeiras já escolheu o substituto do Kaique. Vai ser o Bruno Bertinato, que é goleiro da Portuguesa, tem contrato longo com a Lusa, está sem atividade, até porque a Portuguesa foi eliminada da Série D e só volta a jogar no Campeonato Paulista. Então a Lusa empresta o Bertinato até o fim da temporada ao Palmeiras, empréstimo sem custos. O Palmeiras assume 100% dos salários e os clubes estão criando um mecanismo para
caso o Palmeiras queira comprar, já saber quanto gastar, tá bom? Segundo informações, o Palmeiras monitora Elinho para o lugar do Alan. Eu gosto dele, jogador do Bertolucci, tá? Vou até mandar uma mensagem pro Bertolucci, pro pessoal do escritório dele, para ver se tem alguma chance. E a Fiorentina é mais um clube europeu disposto a contratar jogadores do Palmeiras. O time italiano sugeriu 13 milhões de euros ou 78 milhões de reais para a contratação do lateral esquerdo Arthur, formado na base, que ganhou mais minutos no time profissional nessa temporada depois das lesões do Piquerez e do Jefité. Palmeiras até considera a proposta boa, mas não deve fazer negócio, até porque o Jefté só volta na próxima temporada e a negociação do Arthur faria com que o Verdão tivesse apenas Piquerez daqui até o fim do ano, Palmeiras que está em meio a 3 competições. O fato de o Palmeiras também ter avançado na venda do Alan para o Manchester City, operação que pode bater até 40 milhões de euros, permite ao Palmeiras que não faça outras negociações, ainda que sem tantas dificuldades com o fluxo de caixa. 40 milhões de euros do Arthur, ou melhor, do Alan, vão equivaler a mais ou menos 240 milhões de reais. Dinheiro que permite ao Palmeiras uma tranquilidade um pouco maior. Só para completar, em relação ao Arthur, contrato até dezembro de 2029, 26 jogos na atual temporada. Se no fim do ano uma proposta um pouco maior aparecer, aí sim pode haver negócio. Palmeiras pretende segurar todos os seus titulares até dezembro, com exceção ao Alan, ótima oportunidade de mercado. O time português gostaria de contar com o Kaique, atleta de 23 anos de idade, que defendeu na última temporada o Nacional também de Portugal por empréstimo. O Palmeiras gostou tanto da participação do Kaique por lá, que decidiu reintegrá-lo ao elenco, promovendo o Kaique para segundo goleiro. Hoje o Carlos Miguel é titular, o Kaique é a primeira opção do banco, à frente até do Marcelo Lomba, apesar de que o Kaique ainda não foi utilizado. Desde que retornou de Portugal na metade do ano, ele foi para o banco de reservas em 5 jogos e não foi utilizado em nenhuma vez. Na temporada passada, com a camisa do Nacional, foram 28 partidas. Só para completar, hoje o Kaique está avaliado em 2 milhões de euros e tem contrato com o Palmeiras até junho de 2030. Duvido que o Palmeiras aceite uma proposta baixa com cifras parecidas a essa, até porque se desfazer do Kaique, vai precisar contratar um outro goleiro, Lomba, que seria o reserva imediato, já vive os últimos momentos da carreira. E aí só mais um detalhe importante, nesse momento, o Carlos Miguel, que é o titular, vive seu momento de maior contestação com a camisa do Palmeiras. Ele tem falhado com alguma frequência, a última das falhas, a mais grave de todas, contra o Cerro Porteño, empate 1-1 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O Verdão vai precisar vencer o time paraguaio em Assunção na quarta-feira para passar as quartas de final. Se empatar, vai precisar levar a decisão nos pênaltis. E o Liverpool prepara a proposta de 410 milhões de reais por Endrick, notícia que interessa ao Palmeiras. Bora explicar em detalhes essa história. Informação que surge na imprensa inglesa dá conta de que o Liverpool busca um substituto à altura para Mohamed Salah. O nome dos sonhos seria o do Barcola, do PSG, só que o time parisiense pede 145 milhões de euros para fazer o negócio. E é nesse contexto que o Endrick passou a ser encarado como boa alternativa. Proposta de 65 milhões de euros ou 410 milhões de reais deve ser enviada ao Real Madrid, com a lembrança de que o Real pagou 35 milhões de euros fixos, mais 25 milhões de euros em bônus para tirá-lo do Palmeiras. O Endrick ainda não explodiu com a camisa do Real Madrid, embora tenha deixado excelente impressão pelo Lyon, onde esteve emprestado em boa parte da temporada passada. Foram 21 jogos com 8 gols e 6 assistências. Por que eu estou falando sobre o Palmeiras? O Verdão não tem mais percentual de venda futura, mas como clube formador tem direito a um mecanismo de solidariedade, ficando com um percentual de qualquer venda futura relacionada ao Endrick. Se você fosse o Endrick, preferiria ficar no Real Madrid para ser reserva do Mbappé ou aceitaria o desafio de jogar no Liverpool com a perspectiva de se tornar a médio ou longo prazo uma figura que substitui Mohamed Salah? Já usa espaço para comentário e deixe registrada a sua opinião, beleza? Mas o clube inglês ainda não convenceu o Verdão de que o negócio pode ser bom para todas as partes. O Palmeiras bateu na tecla de que quer pelo menos 40 milhões de euros ou 240 milhões de reais para vender o atacante de 22 anos de idade. Importante registrar que o Manchester City vê o Alan hoje como um substituto ideal para Savinho, que acaba de trocar o Manchester City pelo Tottenham. Acabei de contar, trata-se da maior venda da história do Manchester City, operação de 601 milhões de reais. A ideia do City é investir bem menos do que a metade dessa grana. Nesse momento a oferta foi inferior a 1/3.
Palmeiras bate na tecla de que se chegar a 240 milhões de reais, o negócio pode acabar acontecendo. O Verdão que tem 70% dos direitos econômicos do Alan. O Alan, inclusive, é um grande trunfo para o Manchester City. Ele, seu representante, tem afirmado para os dirigentes do Palmeiras e também para o para o técnico Abel Ferreira, que essa transferência é a chance da vida dele. E eles vão trabalhar muito para que o negócio aconteça. O atacante Alan do Palmeiras aceitou a proposta do Manchester City e está fazendo força nos bastidores para que o negócio com o gigante inglês aconteça. Só que a presidente Leila Pereira havia prometido ao Abel Ferreira que não venderia titulares nessa janela de transferências. As cifras oferecidas pelo Manchester City não foram reveladas. O que a gente sabe é que na noite dessa quinta-feira, o City enfim procurou o Palmeiras para demonstrar interesse em contratar o atacante de 22 anos. Vale contar também que em janeiro, o Palmeiras chegou a recusar uma proposta próxima a 200 milhões de reais pelo Alan. A ideia do Palmeiras é algo na casa dos 50 milhões de euros ou 300 milhões de reais, com a lembrança de que o Verdão é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador formado nas categorias de base. Se vender o Alan rápido, o Palmeiras ainda vai ter tempo de repor essa saída, até porque a janela por aqui se encerra em 11 de setembro. E o Palmeiras negocia a compra de um atacante que faz sucesso em suas categorias de base. Eu me refiro a Vitor Gabriel, que pode jogar como meio atacante, como ponta ou até como centroavante. Só 19 anos de idade, ele pertence ao Novo Horizontino e está emprestado ao Verdão para jogar no Sub-20 até o fim desse mês. A opção de compra prevê a possibilidade de aquisição agora. O grande problema é que o Palmeiras tem concorrência internacional. E diante desse cenário, o Palmeiras precisou apertar o passo e pretende fechar a compra em definitivo do jogador nas próximas horas. A informação sobre essas tratativas veio do nosso palestra. Na atual temporada, o Vitor Gabriel, que tem 19 anos de idade, tem 31 jogos, 17 gols e mais 3 assistências. No fim de semana, o Palmeiras conquistou um título na Holanda, vencendo o PSV na grande decisão. Triunfo por 2-1 e adivinhe de quem foram os 2 gols? Justamente do Vitor Gabriel. Se não houver acordo entre Palmeiras e Novo Horizontino, dá para dizer que certamente o clube do interior vai se dar super bem, porque vai conseguir vendê-lo por cifras bem superiores àquelas estipuladas lá atrás com o João Paulo Sampaio. A saideira em relação a Vitor Gabriel, atleta que chegou a ser relacionado pelo Abel para uma partida do time principal contra a Chapecoense antes da Copa do Mundo, mas ele não foi usado. O time que tinha 100% de aproveitamento dos pontos como mandante vem numa sequência péssima de 6 pontos conquistados em 15 disputados. O aproveitamento caiu de 100 para 40% nessa série. Tudo por causa da derrota para o Atlético Mineiro por 2-1, a única vitória contra a Chapecoense 1-0, além dos empates contra Santos 1-1, Cruzeiro 1-1 e Internacional 0-0, esse empate contra o Inter em 0-0 nesse domingo. Nos últimos 5 jogos, uma vitória contra a Lanterna Chapecoense. Nos outros resultados, tropeços. E por conta disso, o Palmeiras viu mais uma vez o Flamengo se aproximar. A distância entre os times é de 6 pontos, com a lembrança de que o Flamengo tem um jogo a menos, se vencer, diminui para 3 pontos. Depois da partida, com o empate em 0-0 contra o Internacional, o Abel admitiu que conversou com os jogadores e perguntou: vocês não acham que podem fazer mais? A verdade é que o Palmeiras demorou para se impor diante do Internacional. Só conseguiu meio que encaixotar o adversário no segundo tempo. E ainda assim sem criar grandes oportunidades. Você que conhece o Palmeiras, até porque acompanha todo santo dia, torcedor em geral sabe mais do que o jornalista, porque o torcedor é completamente apaixonado pelo time. O que está acontecendo com esse Palmeiras que tem tropeçado dentro de casa? O Verdão e o Manchester City avançaram para a transferência em definitivo do atacante Alan, de 22 anos de idade. A última oferta feita pelo clube inglês, de 37 milhões e meio de euros, a gente está falando de 225 milhões de reais. Importante registrar que o Palmeiras ainda tenta aumento em relação a bônus e talvez uma compensação com venda futura, mas está tudo bem avançado para que o Alan se transfira para o time inglês, tornando-se assim a terceira maior venda do clube, só atrás do Endrick, vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros, e do Estevão, negociado com o Chelsea por 61 milhões de euros. A tendência é que o Alan fique um pouquinho mais caro do que o Vitor Reis, outro atleta revelado na base do Palmeiras e vendido para o Manchester City. Além deles, queria destacar as principais vendas da história do Verdão. Gabriel Jesus foi vendido por 32 milhões de euros, Richard Rios e Luiz Guilherme por 30 milhões de euros,
com a observação de que o Luiz Guilherme foi por 23 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bônus. Só para completar o noticiário do Palmeiras, registrar que Flaco Lopes está mais perto da renovação do contrato até 2030. O atacante gostou da última proposta feita pelo Verdão. Paulinho é baixa mais uma vez para a partida contra o Vasco nesse domingo por conta de uma lesão. Fala palestra, finalizando mais um vídeo, muito obrigado você que chegou até aqui, tá bom? Já deixa aquele like antes de sair do vídeo, você ajuda demais o canal a continuar crescendo. Quero também deixar o convite para quem tá chegando agora, não conhece o canal ainda, não se inscreveu, tá? Fiquem à vontade que esse canal aqui foi criado para atender toda a torcida do Palmeiras, então se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia atualizada e também pedimos o seu like aí para dar aquela força pro canal, tá? Fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião também, compartilhando o vídeo com os amigos e quero deixar meus agradecimentos aí pela preferência que vocês estão dando aí, tá? Ao canal, muito obrigado, fiquem à vontade mais uma vez, muito obrigado a todos. Ficamos por aqui, atento às notícias, qualquer novidade a gente volta aqui para estar atualizando para vocês, tá? Palestra, forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, valeu!